5 desafios específicos na gestão de grandes contas. Grandes contas é um mundo à parte em B2B e requer uma atenção ainda maior. E a gente vai falar dos principais desafios que envolvem a gestão de uma grande conta. Eu sou o Carlo, esse é o meu canal onde eu compartilho com vocês dicas práticas de como aumentar as vendas B2B. A gente falou em alguns vídeos anteriores sobre a diferença de B2C e B2B, ciclos maiores em B2B. Quando a gente pega dentro do B2B grandes contas, aí é um jogo diferente. Os ciclos tendem a ser inclusive maiores, né? Demorar mais tempo, mas em compensação a recompensa também é muito maior. Né? Tem grandes contratos, normalmente em diversos anos, para diversos anos, é um jogo diferente, é um bicho diferente, como eu falo. Então, deixa eu contar para vocês 5 desafios que você tem que olhar com bastante atenção na hora de trabalhar com grandes contas. Primeiro desafio, concorrência. A concorrência em grandes contas é implacável. A concorrência está sempre sedenta por aqueles milhões e aquele contrato mágico que a grande conta traz. E elas vão estar muito preparadas, né? Os concorrentes vão estar muito preparados para ganhar essa batalha. Então você tem que se dar conta que você tem que estar ou tão bem preparados ou mais preparados que a própria concorrência. Então, você precisa pesquisar bastante o cliente, precisa pesquisar os concorrentes, precisa entender os diferenciais que os concorrentes oferecem, precisa entender o seu posicionamento, precisa entender a proposição de valor dos concorrentes, o que você vai trazer de diferente para o jogo. Então, o primeiro desafio é conhecer muito bem a concorrência, porque ela será implacável com você. Portanto, você precisa ser implacável com ela no processo. Eu falei a questão do segundo desafio, ciclos longos. Ok, tudo bem, ciclos longos. Tudo bem, não. Às vezes são longos mesmo. Eu tenho clientes que demoraram 3 anos para fechar um contrato com uma grande conta. Então a gente tem que ter um entendimento muito claro que quando a gente tem um ciclo muito longo, é muito fácil a gente perder a mão, né? Então a gente precisa ter disciplina e apesar dele ser longo, você tem que fazer o monitoramento e acompanhamento das atividades e dos compromissos de ambas as partes, tanto sua como do cliente, para, mesmo que demore 3 anos, você tem que ver o processo evoluindo. Então você tem que ter muita disciplina para gerenciar todo esse processo de vendas de grandes contas, né? Você precisa estar atento, porque a qualquer momento alguma coisa vai mudar. As empresas mudam a todo momento. Você imagina meses, anos, tudo pode acontecer nesse processo. Pode o presidente mudar, pode o teu interlocutor mudar, pode a empresa ser comprada, muita coisa pode acontecer. Então, você quando trabalha num processo longo, você tem que estar preparado, você tem que ter estômago para lidar com um processo longo, né? E tomar as medidas, as estratégias necessárias ao longo de todo esse processo. Não pode desistir, né? Você tem que trabalhar para que realmente aquele resultado aconteça. Quando a gente fala em grandes contas, o terceiro desafio, que é inevitável, é o investimento. Para você conseguir aparecer no radar, muitas vezes, de uma grande conta, até para ele te considerar no processo, você vai ter que investir. Você vai ter que investir em excursões, investir em eventos para trazer a grande conta. Você vai ter que fazer uma série de investimentos que são substancialmente maiores do que em pequenas e médias empresas. É óbvio, né? Mas muitas vezes a gente não se dá conta que realmente você vai ter que investir mais, né? E se você não investir na medida certa do tamanho da conta ou das grandes contas que você quer conquistar ou que você inclusive quer manter, né, você pode sair fora do jogo. Então, a questão do investimento é super importante no processo, é um desafio que não pode ser desprezado. O quarto desafio tem muito a ver com o ciclo longo também, né? Está diretamente relacionado. Quando a gente está trabalhando em grandes contas, a gente está trabalhando em organizações muito complexas, né? Diferentes unidades de negócio, diferentes influenciadores, até múltiplos decisores, às vezes até comitês, né? Não, às vezes um decisor, é um comitê com 6, 7 pessoas que vai tomar a decisão. Então, a rede é complexa. Você precisa estar atento, né? Você precisa fazer um mapeamento dessa organização, ver quem são os decisores, qual é o papel que cada um tem, quais são os influenciadores, quais são as pessoas mais importantes, quais são os mais relevantes.
você tem que identificar quem são aqueles que estão menos interessados em que você conquiste a conta, que isso é muito comum. Lembre os concorrentes estão lá trabalhando. Então, você vai ter muito desafio em relação a quem é, se é teu amigo, se é um aliado, né? Se ele está te ajudando, se ele é uma barreira, né? Tudo isso vai ser uma estratégia de relacionamentos bastante complexa que você vai precisar trabalhar de forma muito clara durante o processo de vendas. Então, você tem essa rede de compradores que vai ser muito importante você trabalhar durante o processo de vendas. O quinto e último desafio é muito importante também, além desses 4 que eu mencionei, que é a questão que envolve as equipes internas que vão interagir com vendas no processo de vendas. Você precisa ter uma equipe multifuncional, então, tanto da área de vendas, né, mas você vai ter que ter equipe técnica, você vai ter equipe financeira, né, você às vezes vai ter que ter equipe jurídica, compliance, você vai ter uma equipe multifuncional. Se você não trabalhar com uma equipe funcional, botar tudo nas costas só de um executivo de vendas, você vai perder essa visão mais completa do que é valor para a empresa, né, do cliente, essa grande conta que você está trabalhando. Então você tem que ter muita ciência de trabalhar com uma equipe multifuncional e saber trabalhar em equipe, né? Qual é o papel de cada um no processo para que você dê certo. Então esses são os 5 grandes desafios que você tem numa grande conta, não é só esses, né? Mas são muito importantes para você conseguir gerenciar esse processo tão complexo. Espero que você tenha gostado dessas dicas, dessas orientações para grandes contas. Se você curtiu, né? Se você gostou, curta aqui no nosso canal, se inscreva, recomende o nosso canal, né, para outros profissionais de vendas B2B e também lembre, né, a gente tem programas voltados especificamente para grandes contas, né, para a complexidade de grandes contas. É um dos programas que a gente tem aqui na Sander. Então aproveite essa oportunidade para desenvolver todo esse processo tão complexo que é a parte de gestão de grandes contas.